Você é gestante ou está tentando engravidar? Assista esse vídeo que eu vou falar sobre a vacina do Covid e tirar todas as dúvidas que você possa ter. Eu sou o Dr. Valdemar Carvalho, da Clínica Tempo de Fertilidade. Então, falando um pouquinho sobre a vacinação, principalmente do Covid, para as mulheres que estão tentando engravidar e para as gestantes, tem alguns detalhes que são bastante importantes. Um deles é você entender se a vacinação do Covid pode fazer ou prejudicar o seu tratamento. Se você está tentando engravidar, está fazendo um tratamento de gravidez, se você vai simplesmente coletar seus óvulos para fazer a preservação da fertilidade, você pode ser vacinada sim. Ah, mas aí eu engravidei na primeira dose. Você pode tomar a segunda dose depois do tratamento, no terceiro mês após a primeira dose. Ah, mas eu tomei a primeira dose da AstraZeneca e agora, o que eu faço? Bem, enquanto está suspenso, você só poderá tomar a AstraZeneca novamente depois de 45 dias do nascimento do neném. Então, aí tem que conversar com o médico, a gente pode pedir para o infectologista passar as informações também para a gente de como proceder para a segunda dose, ou se terá que ser revacinada com outra vacina. Mas o que é importante lembrar é que as vacinas são seguras, porque fizeram uma relação também com o número de abortos causados pela vacinação desse tipo, do RNA. E se a gente lembrar que a taxa de aborto natural de uma mulher é em torno de 10 a 15%, e no estudo que eles pegaram com 800 gestantes, a equivalência de aborto foi muito semelhante. O caso mesmo que foi marcado foi dessa gestante que já estava com 35 semanas e que ela teve um fenômeno tromboembólico, né? Ou seja, ela teve um trombo e que ocasionou a morte dela. Então, esse efeito adverso, ele interrompe até que sejam feitas as pesquisas adequadas para se propor de novo o tratamento para gestantes com segurança. Não é que não tenha segurança, você que é gestante que já vacinou com a vacina da AstraZeneca, o risco de acontecer é muito pequeno, aliás, é quase desprezível. Mas sempre que a gente está lidando com uma situação nova, a gente tem que respeitar um pouco a ciência acima de tudo, parar o procedimento e ter certeza que ele não vai, em hipótese alguma, fazer mal para o seu tratamento. Com relação à vacina do Covid-19, tentantes, mulheres que vão preservar a fertilidade, podem tomar previamente ao tratamento, né? Nós só tomamos um pouco de cuidado quando vai no dia ou no dia prévio à retirada dos óvulos, porque como eventualmente podem ter efeitos colaterais da vacina e mais anestesia, a gente fica sem saber exatamente o que é que está motivando aqueles sintomas após a retirada dos óvulos que sofre um processo anestésico para retirar. A sugestão que a gente dá pode tomar ou no começo da indução da ovulação, ou logo após a retirada dos óvulos, você pode receber a vacinação tranquilamente. Ah, se você já está gestante, está no comecinho da gravidez, essa é uma dúvida que todos têm. Eu acho que como nós pensamos em 15% de taxa de aborto precoce em qualquer mulher, se você tomar a vacina logo no comecinho da sua gestação e ocorrer um abortamento, você pode ficar sugestionada de que foi pela vacina. Então, por via das dúvidas, eu, Dr. Valdemar, não estou falando de Ministério da Saúde, não estou falando de nenhuma outra recomendação, eu sugiro aguardar a vitalidade do neném, o batimento cardíaco, um ultrassom adequado, para depois pensar na vacinação. E nesse período, isolamento e todos os cuidados que devem ser tomados com relação à infecção pelo Covid. Em relação à gestação e às vacinas, a grávida ela tem um calendário vacinal a ser seguido. Então, por exemplo, está na época da campanha da gripe. A grávida pode fazer o uso da vacina da gripe, porque ela apresenta segurança e já vários estudos mostrando que é um tipo de vacina, que é muito semelhante à que nós falamos, o Coronavac, que você não tem uma ação do vírus diretamente e sim de uma forma atenuada para que não cause nenhum risco para a gestante. Mas a gestante também tem que fazer o calendário vacinal para outras infecções, né? Então, por exemplo, para tétano, difteria, coqueluche, tem que fazer. Muitas vezes a gestante tem a vacinação do tétano prévia, recente, e às vezes não precisa nem fazer o retorno. Então, com a carteirinha de vacinação e
o grupo de vacinação, tanto de posto de saúde como de clínicas de vacinação, eles vão recomendar se deve ser feito ou não. Geralmente a gente aconselha essas vacinações por volta da metade da gestação, com 20 semanas em diante, mas muitas vezes algumas vacinações são feitas, por exemplo, quando a gestante tem um risco muito grande e não tem imunidade para hepatite B, pode ser feita a vacinação da hepatite B durante a gestação, e às vezes algumas outras vacinas também podem ser feitas na gestação, devendo tomar os devidos cuidados que a gente chama de risco-benefício. Então, por exemplo, se você tem um surto muito grande de febre amarela, não se recomenda a vacina de febre amarela para a gestante. Mas se ela está na iminência de pegar ou está numa zona de muito risco, muitas vezes o risco-benefício vale a pena. Mas esses casos são casos individualizados que devem ser conversados com o médico, nunca por conta própria. Agora, todos os postos de vacinação e as clínicas privadas de vacinação sabem recomendar perfeitamente como que se deve ser feito o uso das vacinas durante a gestação. Durante a amamentação, a grávida pode ser vacinada, não precisa parar de amamentar, principalmente quando nós estamos falando do Covid-19. Porém, o Ministério está recomendando que essa vacinação seja feita até 45 dias da amamentação. A não ser que a lactante tenha alguma comorbidade, ela pode tomar em qualquer fase da amamentação. Com relação aos benefícios da vacinação, primeiro que nós temos que nos espelhar nos países que já imunizaram mais da metade da população. Então nós temos alguns países que já estão com o sistema de prevenção já um pouco mais frouxo, mais liberado. Por quê? Porque acima de 50% ou 70% da população vacinada, você já tem uma queda muito importante da mortalidade, né, das pessoas, inclusive materna, das gestantes. E aí, pensando em vacinação, tem alguns estudos, coisas recentes, nós não temos ainda como bater o martelo, como médicos ou como a ciência, de que com a vacinação e vários tipos de vacina, incluindo as vacinas do Covid, a criança já pode também nascer com algum grau de imunização. Mas pode, não quer dizer que com certeza já nascerá com imunidade. Todas essas informações que eu passei agora, elas são importantes, espero que tenha esclarecido as dúvidas, mas lembrem-se, sempre procurem um médico ou inclusive um posto de vacinação para tirar suas dúvidas e ter um melhor tratamento. Protejam-se, vacinem-se e até o próximo vídeo.